Você tem dificuldade para encaixar a redação no seu dia a dia? Às vezes falta tempo para escrever ou o pior dos mundos, você deixa de escrever por falta de impulso ou de vontade? Pois é. Hoje, num vídeo rapidinho, eu vou te contar como os meus alunos 960 mais, ou no caso da FUVEST 45 mais, ou as diversas notas máximas que eu tenho, fizeram para se organizar. Vem comigo. Olá, meus queridos, tudo jóia? Hoje, especificamente, é um dia muito feliz para mim, porque saíram as notas e a lista dos aprovados na FUVEST e eu tenho vários alunos 45 mais e vários aprovados. E no meio da confusão, uma aluna me perguntou lá na DM do Instagram como eu faço para garantir esses resultados para os meus alunos. E eu vou ser muito sincera. Eu só dou o caminho. Eles é que trilham esse caminho. Mas eu vou te dar qual é a rota do bom desempenho. A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é o seguinte: eu estou usando aqui com vocês um material, tá? Que é um material muito importante nos meus cursos. Eu acho que ele é responsável por boa parte do sucesso dos meus meninos. Esse é o caderno de produção de texto dos meus alunos de 2025, já na identidade nova. Por quê? Porque a gente está aqui renovada, não é mesmo? Aqui dentro do caderno de produção de texto, além, por exemplo, dos alunos poderem, colocar os seus dados, os seus vestibulares, além deles contarem, por exemplo, com clássico, calendário, ou até mesmo, isso daqui eu acho muito legal para vocês, talvez seja uma dica, um material de controle, que eu chamo de checklist de temas, tá? Que então aqui apareceu checklist, então eles podem controlar a data em que eles produziram o texto, qual foi o tempo que eles levaram, porque óbvio, tema é importante, sim, mas o tempo gasto é importante também para não prejudicar as demais provas. Eles organizam por competências e o total. Tem uma ferramenta que às vezes vocês podem falar assim: ah, Jana, mas isso não ajuda em nada, não. Ah, Jana, isso é banal, mas não é banal, de modo algum. Qual é esse material? Vou colocar ele aqui para vocês na tela. É isto aqui. Este é um material que eu chamo de meus horários. Eu sugiro que os alunos anotem aqui tudo o que eles fazem por semana. Então tem aqui os horários, tá? Então, ó, só para vocês verem. Mas horário aqui não me importa, porque eu não sei se você vai estudar de dia, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada. Mas assim, sendo muito sincera, não estude de madrugada, hein? Sono é importante. A propósito, você pode me ajudar com o seguinte: me conta aqui, qual foi sua grande dificuldade de organização, não só em relação à redação, não, em relação aos estudos em geral em 2024. Vai que eu tenho uma dica para te ajudar. Mas a dica de hoje é: não concentre o seu estudo de redação apenas um dia da semana. Eu vou contar para vocês aqui como é a minha rotina sugerida para dedicação à redação durante a semana. Vou usar como exemplo a minha turma online, tá? Então, ó, se você tem interesse na minha turma online, tem um jabazinho aqui no meio. Se você tem interesse na minha turma online, que é uma turma ao vivo, que pode ser presencial, mas pode ser virtual, é só você apontar o seu celular para esse QR Code que tá aqui, ó. Opa, errei o lado. Do meu ladinho, e você vai direto para os meus cursos, né? Tem curso gravado, tem curso ao vivo, tem curso presencial, tem o que você quiser. Eu vou usar como base isso tudo aqui, ó. Dei uma tossida porque esse vídeo eu gravo na tora, então na tora tem um coffee. A propósito, manda um coffee aqui embaixo nos comentários para eu saber que vocês vieram aqui e assistiram a este vídeo até este ponto. Então escreve assim, coffee, só para eu saber quem aqui é fiel de verdade. Vou usar como exemplo, por exemplo, os meus alunos da minha turma ao vivo. As aulas da turma ao vivo são às terças-feiras,
às 19 horas. Então, vou marcar aqui fingindo que esta é a marcação de 19 horas. Desculpa pela tosse, tá? As aulas duram 2 horas, então a gente vai usar 2 espaços de tempo. Isso daqui já é o que esses alunos usam de dedicação à teoria, tá? Então, deixa eu só com uma canetinha um pouquinho mais grossa. Mas você não precisa dedicar necessariamente 2 horas à teoria, não. Principalmente se você estiver vendo um curso gravado e a gente tem a opção, por exemplo, de as aulas ao vivo ficarem gravadas e aí você pode assistir numa velocidade maior, tá? Dentro dessa minha aula de teoria, eu divido a teoria em 2 momentos, tá? A gente tem tanto um momento em que eu vou treinar as competências, as habilidades, falar das características da correção do Enem, o que é um texto dissertativo argumentativo, os tipos de, por exemplo, tese, ou de introdução, ou desenvolvimento, ou proposta de intervenção. Então vai ser o que a gente vai chamar de teoria, tá? Então deixa eu só tirar aqui para eu especificar o que eu faço em cada uma dessas aulas. Normalmente, a primeira metade da aula, 1 hora, eu dedico à teoria. A segunda metade da aula, que normalmente 1 hora, eu vou comentar um tema detalhadamente. O que você, se não for meu aluno, pode fazer? Assistir a aula de teoria na segunda-feira e faz, por exemplo, a análise de tema, e tem vários vídeos aqui no canal em que eu ensino a fazer análise de tema, analisar a frase temática, os implícitos e os pressupostos, identificar a situação, o problema, e identificar também, por exemplo, a dificuldade daquela proposta. Você pode colocar, na minha opinião, em 1 hora num outro dia, tá? Então aqui, ó, um dia você vê teoria, no outro dia você vê tema. Acho que eu vou até fazer isso aqui. Será que vai dar certo? Deu mais ou menos certo. Mais ou menos já é bastante coisa pra gente, né? Pronto. Então, você vai dedicar, por exemplo, um dia à teoria, que pode ser assistir a aula de teoria no seu cursinho, seja ele online, seja ele presencial, e um outro dia você vai dedicar a uma análise detalhada do tema. Eu vou fazer um jabazinho aqui. Tem muito vídeo de análise de tema neste canal. Eu espero que você seja uma pessoa que explora o canal, tá? Beleza. Então eu acho que dedicar um pouquinho de teoria é bom. Dedicar a análise de tema também é bom. Eu sugiro que você tenha pelo menos mais um momento para a escrita do texto, tá? Se, por exemplo, esse momento de tema foi o seu professor de redação, ou, no meu caso, eu, a sua professora de redação, comentando um tema, eu não sugiro que você escreva no mesmo dia, para você não transformar no seu texto num copia e cola do que foi comentado pelo professor, para garantir um certo afastamento. Então, por exemplo, eu sugiro para os meus alunos que não escrevam a redação no dia em que eu comentei, eu analisei o tema com eles. Eu sugiro que você deixe isso para dia seguinte. Então, eu vou jogar aqui escrita. Só que, na minha opinião, não adianta só você assistir a aula de teoria, assistir, por exemplo, a análise do tema ou fazer a sua próxima análise do tema e escrever. Por quê? Por um motivo muito simples. Um texto só escrito e não corrigido, ele não vai garantir a sua evolução. Então você precisa de um momento de correção. Seja como os alunos de alguns dos meus cursos, sim, eu vou ter que fazer esse jabazinho de novo, que tem plantão, então eles vão num encontro online com um dos meus plantonistas ter o texto corrigido, seja mandar o texto para correção e o momento em que a redação volta. Não adianta só você olhar a redação e falar assim, errei.
Você tem que analisar o tema, analisar a observação deixada pelo corretor, se aquilo é a primeira vez que aparece numa correção ou se é um erro recorrente. Eu vou chamar isso de correção. Seja correção cara a cara com o seu corretor, presencial ou online, seja pegar a correção que foi feita numa plataforma de correção e analisar, tá? Então eu acho que você precisa de um outro momento para correção. Então vamos lá. Vamos pôr um lapisinho aqui. E eu acho, muito sinceramente, e eu faço isso com os meus alunos, que você precisa ter um momento para ganhar repertório sociocultural, para se expor a textos escritos, críticos, para escutar um podcast e entender das atualidades. Pode ser, por exemplo, eu vou ter que puxar essa brasa para minha sardinha, você assistir ao Giro da Jana, vídeo que sai toda sexta-feira aqui no meu canal, em que eu comento as atualidades da semana, dou opinião e dou repertório de filme, de podcast, de filósofo, de alguma coisa que te ajuda a enriquecer o seu olhar. Eu vou chamar isso de momento de repertório. Não é só para você decorar repertório sociocultural, é às vezes para ler um artigo de opinião e absorver como se constrói um texto crítico. É escutar um podcast e prestar atenção em quais são os adjetivos utilizados pelo podcaster para se posicionar sobre aquele assunto, tá? Eu vou chamar aquilo de repertório. Eu acho que isso pode ser um outro momento, porque tá ali entre a teoria e a diversão. Não vou mentir pra vocês não, eu daqui a pouco, acabando de gravar esse vídeo, eu vou voltar pra casa, e enquanto eu vou pra casa, na verdade em todos os deslocamentos que eu faço, eu escuto podcast. É um jeito fácil e rápido de ganhar repertório. Se vocês quiserem, eu posso gravar depois um próximo vídeo sobre os meus podcasts favoritos para informação e opinião. Vocês querem? Então deixa aqui embaixo um comentário, ok? Então eu vou pôr aqui repertório. Aí você fala assim, Jana, mas isso é muito tempo. Não é, gente. Vamos pensar o seguinte. Eu acho que teoria, você provavelmente não precisa de muito tempo de teoria. Se você, por exemplo, está fazendo um curso online gravado, você pode assistir numa velocidade mais rápida, ou as aulas são mais curtas. Meia horinha de teoria por semana tá suficiente. Então eu tô aqui somando as coisas, hein? 30 minutos. Análise de tema, ler os textos base, analisar os implícitos, fazer as anotações, grifar, isso não leva mais do que 10, 15 minutos. Na escrita, eu acho que já vale aplicar, não vou usar a palavra aplicar não, já vale a pena investir um pouco mais de tempo. Para a escrita, eu dedicaria pelo menos 60 minutos. E aí eu tenho que ter um papo muito sério com você. Vamos lá para o papo sério. Escrever, no início, quando a gente está enferrujado, ou quando a gente está retomando os estudos, ou quando a gente ainda não sabe muito bem como escrever, isso leva tempo. Só que isso não é gasto, não é desperdício, é investimento. Então eu sugiro que neste início de ano você dedique pelo menos 1 hora de escrita por semana. Vai variar 1 hora a 1 hora e meia. Então aqui 60 minutos. Para correção, seja atendimento individual com o plantonista, como os alunos dos meus cursos têm, seja pegar uma correção e analisar a correção, anotar, grifar as coisas importantes, isso não leva muito tempo, tá? Só para você ter uma ideia, os atendimentos individuais nos meus cursos variam entre 15 e 20 minutos. Isso é mais do que suficiente para um momento de correção. Vou pôr aqui 15 minutos. E repertório, é óbvio que você pode escutar podcast no ônibus, na hora que você está indo pro cursinho, voltando pro cursinho, quando você lava a louça, parará, parará, parará. Mas às vezes vale a pena você sentar
e se concentrar naquele repertório, naquela leitura. E aí, obviamente, eu indico que você fique aqui sempre no canal, porque tem vídeo de repertório, tem vídeo de atualidade, tem muita coisa por aqui. 15 minutos é suficiente. Se você quiser pôr mais, ok. Então, vamos lá, 15 minutos. Isso por semana. Todos os dias da semana, se você quiser, você pode se dedicar de alguma maneira à sua redação. Mas é óbvio, por exemplo, eu vou até colocar isso aqui, que se você quiser, você pode transferir a escrita para fazer um simulado ou no sábado ou no domingo. A minha sugestão é, no início do ano, né, no primeiro semestre, você faça pelo menos um simulado completo, que são os 2 dias do Enem por mês, e no segundo semestre, a minha sugestão é que todo fim de semana você faça pelo menos um dia de prova. Você não fique um fim de semana sem fazer simulado, tá? Então você pode, por exemplo, trocar esse momento de escrita por um momento de simulado. Eu gosto normalmente que os alunos treinem fazer simulado ao fim de semana para simular ao máximo a situação de prova do Enem. Mas agora vamos fazer uma conta aqui comigo. Pode ser que eu passe vergonha. 30 mais 15 mais 60 mais 15 mais 15. Então temos aqui 15 vai 1, 4, 5, 11, 12, 13. 135 minutos por semana para redação. 135 minutos por semana para redação significa que você vai dedicar no total para fazer um trabalho assim maravilhoso, completo, cercando todos os lados, ok? Porque, por exemplo, essa aula de teoria pode ser de gramática, pode ser de mecanismos coesivos, pode ser de estratégias argumentativas. Então, eu estou cobrindo tudo o que pode aparecer no Enem, ok? Por 2, tá? Então, a gente vai ter aqui 13 por 2, 6, 15 por 2, 7,5. Então, você tem Eu fiz errado, né? Não é por 2, é por 60, que burra! Então, você tem 2 horas e 15 minutos por semana, no total, para se dedicar à redação. E aí eu te pergunto o seguinte, vale a pena ou não investir 2 horas e 15 por semana, todas as semanas, começando agora em fevereiro? Eu tô te dando o janeiro de folga ainda. Começa ali na primeira semana de fevereiro, ou espera, por exemplo, o seu cursinho, o seu curso online começar. Começa na segunda semana de fevereiro, tá tranquilo. Mas vocês concordam que 2 horas e 15 por semana de dedicação total à redação, dá pra você se dedicar a isso? Vou ser muito sincera. Todos os meus alunos que tiram acima de 90% nas provas, seja no Enem, na FUVEST, no Unicamp, têm essa rotina. Eles se dedicam à teoria, à análise de tema, à escrita. Correção é a menina dos olhos, tá? É aquilo que eles mais concentram a sua atenção, e 15 minutos para ganhar repertório. E ganhar repertório pode ser divertido. Você pode assistir a um curta-metragem, você pode assistir a um filme, você pode escutar um podcast, você pode ler a letra de uma música. Fique de olho sempre neste canal, porque tem muito conteúdo de qualidade para essas 5 atividades. E, obviamente, se você tiver interesse não apenas em ganhar essa mentoria mais aprofundada, mas também ter acesso ao meu caderno de produção de texto, é só você comprar um dos meus cursos. De todo modo, toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, eu estou aqui no YouTube para conversar com você sobre repertório, sobre atualidades, sobre teoria, sobre correção de texto e tudo mais. Aí você pode aproveitar e me dar uma ajudinha. Curte esse vídeo, ativa as notificações, se inscreva no canal e deixa uma sugestão. Qual deve ser o tema do meu próximo vídeo?
Ou então, qual a dúvida que ficou em relação a essa rotina de preparação para a redação? Foi um prazer. A gente se vê por aí.